queria pegar um pouco a sua experiência, não só a formação que você teve durante muitos anos, mas os 12 anos que você passou também dentro do SUS. Você acabou de fazer menção a isso. Lembro de um caso também que você mencionou em alguma entrevista que deu. Não me lembro se foi no Exército, quando foi levar algum militar para uma cirurgia, ele te entregou uma recomendação dizendo, olha, se eu não voltar, faça isso aqui com minha mulher e tal. A questão é a seguinte, você, claro, como médico, tem experiência muito próxima com a morte, né? A minha questão é saber como é que você pensa a sua própria morte. Eu penso várias vezes nela. E eu só fico satisfeito de uma coisa, eu não vou estar presente quando ela acontecer. Né? Então isso é fato. Né? E eu te falo isso porque, bom, eu já me machuquei algumas vezes, já sofri algumas cirurgias. E eu te falo, o meu medo não é da morte, sabe, Bruno? O meu medo é de deixar responsabilidades. E isso é uma coisa que a gente precisa ser pragmático. É uma das coisas que eu aprendi no Exército, ser pragmático. Né? O que aconteceu com esse militar específico, né? Uma pessoa muito querida, né? E obviamente um superior meu, ele com muita tranquilidade, ó, isso daqui você entrega para minha mulher, você fala para ela que é assim, 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 assim. E eu olhei aquilo e falei assim, esse homem ele tá realmente considerando que ele pode morrer. E aí eu pensei, será que isso não é a maneira correta da gente viver a nossa vida? Porque, sabe, a gente desperdiça tanto nosso tempo, Bruno, em fazer um monte de coisa que não valorizar aquele momento. E você esquece que existe presente. Por quê? Porque ou tua cabeça está no passado, se arrependendo do que você não fez ou fez errado, ou está no futuro, tentando planejar aquilo que é implanejável. Por quê? Porque o que é planejável está no papel, Bruno. A gente não fica duelando todas as noites insônias que a gente tem, pensando naquilo que a gente não é, que a gente é capaz de fazer. A gente fica pensando naquilo que a gente não é capaz de fazer. E a gente não vive o presente. Então, a forma que eu vou lidar com a minha morte vai ser muito simples, né? Eu vou todo dia, eu vivo como se a minha vida durasse um dia. Porque é o que ela dura. Ela dura esse presente. E ponto final. E a única coisa que eu quero garantir é que eu não vou deixar nada para trás. Eu não vou deixar ninguém desamparado, eu não vou deixar minha família atônita. E que eu vou garantir explicações. Como assim? Em toda live que eu faço, em todo lugar que eu gravo, eu deixo uma mensagem que é para minha família, que é para minha mulher, para minhas filhas, porque, sabe, a gente tem uma coisa muito louca essa geração. Por exemplo, quantas fotos do seu avô você tem, Bruno? De qual avô? Avô materno tenho tanto mais. faz. Materno tenho mais. Do paterno, talvez, eu comigo devo ter umas 2. Eu tenho uma foto do meu avô materno e eu tenho, talvez, 2 fotos do meu avô paterno. Né? Você já parou pra pensar que seus netos, eles têm vídeos de você? Eles têm o quê? Tem vídeos de você. Os seus netos daqui 100 anos, não, 100 anos não, mas daqui 50 anos, eles têm vídeo. Ah, olha o vovô aqui. Que seus filhos, quando sentem saudade de você, tô com vontade de ver meu pai com 40 anos. Ah, tá aqui. Então eu lembro disso toda vez que eu subo uma live, que eu vou gravar um vídeo. Eu deixo a gente chama de easter egg, né? Eu deixo um pedacinho, eu deixo uma pista. Porque, sabe, o que a gente pode entregar nesse meio de memória digital? Às vezes, tá? A tua presença digital pode ser um conforto da falsa sensação que você está vivo. Profundo isso aí, pô. Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui 30, 50 anos se a gente está certo ou errado. Mas eu vivo minha vida assim. Então, eu deixo toda vez, para minha mulher, para minhas filhas, uma falsa sensação que eu tô vivo. E que eu sou aquele. E que eu parei no tempo. E que se bobear, Bruno, eu vou abrir a porta e vou aparecer. E vou reclamar de alguma coisa, ou então eu vou falar que eu tô saindo para treinar, e vou falar, ó, eu já esperei vocês, hein? Ó, vamos embora, tá na hora. Vamos almoçar em tal lugar. Cara, o que mais você pode fazer? Sabe, eu entendo que existe um desperdício de recurso, né, de tudo que você imagina. A gente nunca imaginou ter tanto que a gente tem. Comunicação,
exposição, memória. Sabe, olha o que é isso daqui. Isso daqui, sabe, a quantidade de informação que uma coisinha dessa guarda é impressionante, né? Sabe, teoricamente, né, você podia usar isso da memória e só usar a sua cabeça para raciocinar. Só que nem isso a gente faz. Por que a gente usa isso? O YouTube é uma plataforma de informação para quem não quer estudar. O Twitter, para quem não gosta de ler. E o Instagram é para quem não quer se informar. Quer dizer, sabe, é um paradoxo o quanto a gente usa errado as coisas que a gente tem à nossa disposição. A gente está usando chave de fenda para bater prego. A gente está usando chave de rosca para tentar parafusar parafuso. A única coisa que eu espero, assim, e pelo menos com a minha família, né, com as minhas filhas, é ensinar elas, primeiro, você tem um martelo, só dá para bater em prego. Se você quiser parafusar um parafuso, arruma uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Quando você estiver bem, experimenta colocar uma porca. Né? Elas usarem essas ferramentas que a vida traz para elas. E como que eu faço isso? Na convivência. E quando eu não posso conviver? Na memória digital. Para cada vídeo que eu gravei pela Max, ensinando o pessoal a treinar, ensinando o pessoal a se exercitar, né, tem alguma coisa que se talvez, não para as minhas filhas, talvez para os filhos delas, para as filhas delas. Né, elas conheceram o esporte tendo contato comigo, talvez tenha tido muita proximidade. Né. Se você parar para pensar, até a morte mudou, Bruno. Por que a morte mudou? Vamos falar de civilização. A civilização egípcia, ela dominou o mundo durante milênios. Né? Eles falavam que as pessoas elas tinham duas mortes. A primeira, quando seu corpo desencarnava. E a segunda, a última vez que seu nome era dito na face da Terra. Nesse sentido, a gente está quase imortal. Enquanto durar esse vídeo digital, essa mídia digital, a gente vai durar. E por que não? A gente não dá a falsa sensação para as pessoas que a gente ama. A gente está aqui, cara. Talvez seja o que um dia tua filha com 60, 70 anos precisa ouvir. Um dia que ela chegou em casa e falou assim, meu Deus, vivi minha vida para ter esse problema agora? Ela vai lá te buscar assim. Vamos ver meu pai com 60, o que ele tá falando? E por que eu te falo isso? Porque realmente o mundo digital, ele é essa coisa que não tem mais tempo. Você volta para trás, você vai para frente. O mundo digital, ele fez a gente envelhecer. Você olha a foto de você com 20 anos, você olha a foto de você com 30, você olha o que você estava fazendo. Meu Instagram é desde 2012, ou seja, tem 10 anos que eu tô no Instagram. Eu olho foto comigo lá atrás, 33 anos, com a Clara com 1 ano de idade, ela tomando banho na banheira. Eu tenho uma máquina do tempo na minha mão. E por que isso é importante? Porque isso é relevante. É justamente essa forma de você, essa nova forma de você lidar com vida e com morte. Né? Essa forma da gente se perpetuar. Da onde isso veio? Né? Isso veio, por exemplo, das conversas que eu tenho com meu pai. Eu falo com meu pai, né, que às vezes ele fala umas bobagens, assim, né, aquela coisa de homem com 60 anos e que, né, não tá querendo chegar nos 70, mas tá percebendo que a vida continua passando. E, não, se eu fizer isso, eu falei assim, então, não tem nada que o senhor fizer, a gente vai viver até os 120 anos. Não, mas isso é muito. Eu falei, não, vai de um dia a um dia. Você vai ver que se a gente for um dia por vez é pouco. E aí, numa dessas conversas, Bruno, eu falei pra ele que a grande falta que me faz um pai é hoje. Porque como eu sou pai, eu sei o que significa. Como eu tenho a dor de ter 2 pedaços no meu coração andando por aí, né, a Maria Clara e a Maria Eduarda, né? Cara, quem que vai te aconselhar isso? Que não o seu pai. E aí eu tava conversando com meu pai, e a gente tava dando risada e falando besteira. E aí eu falei, pai, eu entendi o senhor. O senhor na sua vida, o senhor guardou tudo em gaveta. Falar com o Paulinho aos 20, falar com o Paulinho aos 30, falar com o Paulinho aos 40. Aí, Bruno, ele olhou pra minha cara, respirou fundo, e aí eu vi que, assim, o olho dele marejou.
E, cara, poucas vezes eu vi o olho do meu pai marejar. Eu acho que na minha vida inteira, até hoje, acho que foi a segunda vez. E ele com muita paciência e muita elegância, ele vira pra mim e fala: essa é uma gaveta que a gente vai abrir quando você tiver 60. Sabe? Eu acho que a gente vive uma época da nossa vida querendo dar orgulho para nossos pais. Eu acho isso natural, saudável, e eu acho mais que isso, eu acho isso uma coisa extremamente honrada. E se você for ver, né, em qualquer religião, honra teus pais. E se a gente for discutir moral e comportamento, honra teus pais. Isso é uma coisa, né, quase que intuitiva. Né? Você está vivo ali por conta deles. Né? E quando você tem a sensação que isso já foi atingido, aí você cai numa coisa que é muito mais difícil, que é compreenda eles. É muito difícil você compreender seus filhos. Mas a respeito da sua vida, você lembra como você era, e aí você se emociona porque você fala, cara, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu via a Duda fazer umas cagadas e assim, a Roberta, ela ficava louca da vida, Maria Eduarda! E eu ria, e aí a Roberta falava, para, você tá rindo, você tá reforçando. Eu falei, não, tá rindo de você eu mesmo, sei né? o que ela tá fazendo. Eu fiz isso, amor. Eu fiz isso. E aí, enfim, a gente ria, mas, cara, compreender seu pai. Você tem que se exercitar numa maturidade que você não tem. E que você nunca terá, porque ele sempre vai estar à sua frente. É por isso que ele disse, você vai entender isso quando tiver 60. Exatamente. E se você for visitar, por exemplo, se for ver na ciência, né? O que a ciência fala? Né? A gente chama isso de princípio de consciência, né? O quanto de consciência. Por que você, hoje aos 40 anos, você olha uma determinada matéria e você vê facilidade naquilo? Se você tivesse que fazer faculdade de novo aos 40, seria extremamente mais fácil. Você superaria essas coisas com uma velocidade, com uma agilidade brutal. E por quê? Porque o seu nível de consciência é aumentado. Então o nosso problema não é aprender alguma coisa, é saber que nós somos capazes de aprender em tal velocidade. Pra você ter uma ideia, quando a gente compara o ser humano entre os 40 e os 20 anos, aos 40 ele tem 4 a 6 vezes mais consciência do que aos 20. É por isso que tem essa dificuldade de você falar. E é por isso que, sei lá, eu sou feliz porque eu tive filhos cedo. Porque eu já não tenho mais eu não tenho essa distância tão grande. Né? E porque eu tive uma criação muito boa do meu pai, da minha mãe e da Heloísa, a esposa do meu pai. Né? E que teve um papel fundamental na minha vida, à medida que ela estava ligada em mim por um laço que não era de sangue, né? E era um laço de homem e mulher que não tem como repetir. Né? Ela está no papel da minha mãe, mas ela não é minha mãe de sangue. Né? Ela tem que me educar, mas ela não tem essa obrigação. Né? Mas, enfim, da educação deles que eu recebi, eu sei lá, eu vivi isso muito bem. Mas quando você vê se existe um ápice, né? O que se estudou até agora? Que se estudou o homem até 80 anos. 80 anos é o ápice do seu nível de consciência. Depois disso, você tem um declínio, mas causado por alteração do sistema nervoso central. Mas a tendência é que se mantenha. Né? Então, quer dizer, até os 80 anos, meus e do meu pai, ele sempre vai estar 20 anos na minha frente. Quando ele tiver 100 e 80, pode ser que a gente meio que se iguale. Por isso que a gente precisa viver até os 120, para ele com 120 ou com 100, a gente conseguir bater um papo normal, né? Que nem eu tô conversando com você. Talvez não precise esperar tanto. Pelo nível de consciência, talvez sim, mas é isso que eu te falo. A minha briga é o quê? É entender meu pai, entender minha mãe e não entender assim, ele fez isso por causa disso. É o processo mental do pensamento, do raciocínio, de como a pessoa ela chega naquelas ideias. Isso
eu acho que do ponto de vista de relacionamento, é o mais próximo que você pode ter do calçar os seus sapatos. Né? Você acha que tua vida é difícil? Pensa na vida do teu pai. Né? Você acha que você teve uma discussão com seu pai, com sua mãe? Será que você está certo mesmo? Né? Sob que ótica? Que ótica do seu pai? E se o seu pai ele sempre achou que você nunca está errado? Como é que você vai entender esse mal-estar, sendo que você sabe que seu pai acha que você não está errado, porque você tem razão naquilo que você faz, você pensa do seu jeito, você age do seu jeito, então existe a sua razão daquilo, mas como é que você explica esse mal-estar? Então, essas coisas para mim são fundamentais hoje. Hoje, com 40 anos, aquilo que eu sinto falta é aquilo que é o intangível, aquilo que, sabe, é aquilo que deixa a gente acordado à noite, sabe, Bruno? É aquilo que faz você pensar dentro do que é a sua existência humana. Quais são as coisas que são mais valiosas para você? O que você acha que as pessoas te procuram buscando? As pessoas que buscam você, elas encontram aquilo que elas querem? Quando elas não encontram aquilo que elas querem, será que o que elas encontram é melhor ou pior do que elas imaginaram? Para um médico isso é muito difícil. Por quê? Porque você quer ver seu paciente bem. E ver o seu paciente bem não é simplesmente você consertar o pé dele, ele sair andando por aí, ou então, você emagreceu, tchau, né? É o uso que essa pessoa vai fazer disso. Né? Ou então ele ganhar massa muscular. Tô enorme, tô musculoso, né? Vou, sei lá, dobrar uma barra de ferro por aí, a primeira que eu encontrar. Ou destruir um rodízio de pizza e comer 42 pedaços de pizza de mussarela. Não é isso. Né? Ser médico é você olhar mais ainda e falar como que essa pessoa vai conseguir ser feliz fazendo isso? Ou será que a felicidade que ela procura não está sendo superestimada naquilo que ela colocou como desejo? Sendo médico, você entende que a saúde da pessoa ela é a percepção dela sobre ela mesma. Tem muita gente que eu cuido e que ela descobre que a saúde dela não é ter 11% de gordura e a pele da barriga parecendo um fio de papel. Ela ter um pouquinho de gordura, mas é a menina ter aquele corpo suave e bonito de mulher, que faz ela se sentir feminina e ter admiração do marido dela, por exemplo. Sem que ela crie um sofrimento que seja para ela, que seja para a família, que seja para o marido, para o namorado, que seja. Tem sujeito que o problema da vida dele é porque ele não tem 50 de braço. Cara, se eu te falar... Quantos anos vai precisar para ter 50 de braço? Então, quando você tiver 50 de braço, o que isso vai virar na tua cabeça? Né? Você vai querer ter 52, você vai querer ter 55. E qual que é a maior dificuldade do trabalho? Né? Eu acho que é trazer essa tranquilidade para as pessoas. Falar, olha, a gente vai melhorar. Na minha área, o desempenho, ele não é simplesmente quanto por cento de gordura você tem, quanto massa muscular você consegue juntar em um ano. Se você for treinar, você vai funcionar. As coisas vão funcionar. O problema do meu trabalho é fazer as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. A perfeição é a ausência da possibilidade de mudança. E nesse sentido, nenhum ser humano é perfeito e nunca será.